Fala pessoal, sou o professor Tiago Ramos, leciono Direito Processual Civil para concursos públicos. Vamos iniciar, pessoal, aqui o nosso módulo do curso online de Direito Processual Civil. Pessoal, processo civil é uma matéria que tem conteúdos bem delineados no CPC de 2015, que traz sempre uma estrutura muito organizada. Nós vamos abordar, pessoal, no nosso curso, temas basilares de direito processual civil, começando pelos institutos da jurisdição, ação, processo e competência. Pessoal, a atividade de aplicação do direito, no caso concreto, configura o exercício da atividade jurisdicional. A jurisdição ela é aplicada pelos juízes que, investidos mediante concurso público de provas e títulos, aplicam o direito no caso concreto. Em termos jurídicos, pessoal, a atividade de cunho jurisdicional, ela possui dois desdobramentos. A jurisdição pode ser contenciosa, quando há um conflito, uma lide, ou a atividade jurisdicional pode ser voluntária, quando não há conflito. Pessoal, nem toda atividade de aplicação do direito, no caso concreto, pressupõe um conflito, uma lide. Quando o juiz aplica o direito exercendo uma jurisdição propriamente dita, nesse caso, a jurisdição é contenciosa. No conflito, o juiz aplica o direito ao caso concreto, formando uma lide. E essa lide materializa a existência de um processo. Então, pessoal, recapitulando, a jurisdição contenciosa é aquela na qual o juiz aplica o direito ao caso concreto, formando uma lide. E essa lide materializa o processo. Quando a atividade de aplicação do direito é predominantemente de caráter administrativo, não havendo um conflito, há o exercício da jurisdição voluntária. Na jurisdição voluntária, não há um processo, mas um procedimento no qual o juiz irá aplicar as normas legais. Exemplo: João morreu sem deixar herdeiros, nem legítimos, nem testamentários. Nesse caso, deve haver um procedimento de herança jacente, no qual, durante um ano, haverá busca de herdeiros. Se não há herdeiros litigando para dividir os bens, não há um conflito. Se não há conflito, não há um processo. Nesse caso, a relação jurídica de herança jacente materializa o exercício da jurisdição voluntária. Na jurisdição voluntária não há uma lide, não há uma pretensão resistida, logo, não há tecnicamente partes, mas um procedimento. Professor, o juiz vai sentenciar tanto na jurisdição contenciosa quanto na voluntária? Sim. Pessoal, a sentença tanto na jurisdição contenciosa quanto na voluntária. Contudo, há diferenças jurídicas, pessoal, nessas aplicações práticas do direito. Quando há conflito na jurisdição exercida, a sentença faz coisa julgada material. Quando há coisa julgada material, o juiz extingue o processo, impedindo que as partes ajuizem novamente aquela mesma dinâmica de relação processual. Quando há o exercício da jurisdição voluntária, como não há partes, não há, em regra, coisa julgada material. De modo que, pessoal, a sentença prolatada no exercício da jurisdição voluntária não faz coisa julgada, ou seja, o viés não é tecnicamente jurisdicional, mas sim administrativo. Professor, mas por que a jurisdição? Porque essa atividade ela é aplicada por juízes que se investem de tal atividade.
Pessoal, essas são as características basilares da atividade jurisdicional em termos de classificação. Além de nós abordarmos esses tópicos atinentes à jurisdição, também é desafio nosso, pessoal, aplicar vieses interpretativos trazidos pelo CPC de 2015. Pessoal, nós temos um CPC atual de 2015 que traz novas regras de ordem processual. O CPC de 2015, pessoal, ele é imbuído em uma lógica de justiça multiportas, ou seja, a lógica, a diretriz do CPC, ela é concatenada a partir do viés conciliativo. Pessoal, é obrigação de todos os operadores do direito conciliarem ou mediarem. A justiça multiportas preconiza que o exercício da atividade jurisdicional de aplicação do direito ao caso concreto, ela não deve se ater à dinâmica do processo. A lógica é de fomentar várias portas de resolução do conflito. E essa justiça multiportas traz vários desdobramentos jurídicos, pessoal. O artigo 3º do novo Código de Processo Civil de 2015 traz que não é possível que a lei exclua da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de lesão a direito fundamental. Pessoal, o artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal de 1988 elenca o princípio da inafastabilidade do acesso à jurisdição. A lei não pode excluir a lesão ou a ameaça de lesão a direito fundamental. Esse mesmo princípio de ordem constitucional também é positivado no artigo 3º do CPC de 2015. É um princípio de ordem constitucional que foi confirmado com o advento do CPC de 2015. Pessoal, além disso, essa justiça multiportas elenca que, além do viés conciliatório e de mediação, a arbitragem também deve ser permitida e, sobretudo, estimulada na forma da lei. Pessoal, na conciliação existe uma atividade de solução do conflito no âmbito do próprio Poder Judiciário. Na mediação, o mediador é equidistante às partes, não é juiz, mas vai solucionar o conflito. Para ser mediador, pessoal, pelos aspectos legais, é preciso que exista formação de curso em nível superior a, no mínimo, 2 anos. Na arbitragem, que deve ser permitida e estimulada na forma da lei, existe também método de solução de conflitos multiportas a partir da própria autonomia das partes. Então, as próprias partes elegem um árbitro para solucionar o conflito no caso concreto. Lembrando, pessoal, que a arbitragem também é permitida nas demandas que envolvam a fazenda pública em juízo. Além da arbitragem e do princípio da inafastabilidade do acesso à jurisdição, também é regra de ordem constitucional a incumbência que o Estado deve promover, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. Isso significa afirmar, por exemplo, que a audiência de conciliação e mediação, pessoal, deve ser estimulada no âmbito jurisdicional. Aliás, se a parte autora solicita a realização de uma audiência de conciliação visando solucionar o conflito de maneira consensual, a sua ausência, audiência, de maneira injustificada, configura ato atentatório à dignidade
da Justiça. Anotem isso, pessoal. A ausência injustificada da parte autora, a audiência de conciliação e mediação, configura ato atentatório à dignidade da justiça, passível de multa. Porque a ideia é estimular a solução consensual dos conflitos. De modo que essa é a diretriz que baliza toda a atividade jurisdicional. Pessoal, por fim, o parágrafo 3º do artigo 3º do nosso CPC estabelece que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. Esse parágrafo 3º, pessoal, é interessante na medida em que não existe um momento processual fatal, preclusivo, para que as partes conciliem ou realizam atos de mediação. Porque a ideia é trazer uma justiça multiportas, de modo que, até a prolação da sentença, é possível que as partes estabeleçam por si só métodos de solução de conflitos. Dever esse de todos os operadores do direito. Pessoal, aspectos principiológicos basilares na nossa abordagem, tema sempre relevante em provas de concursos públicos sobre direito processual civil. Pessoal, além desses aspectos principiológicos, também deve ser analisado na nossa abordagem os princípios da jurisdição. Pessoal, a atividade de jurisdição ela é una, de modo que todos os juízes possuem competência para julgamento de matérias que substituem a vontade das partes, no caso concreto. Contudo, existem alguns princípios que irão balizar a atividade prática dos juízes no âmbito territorial brasileiro. O primeiro princípio da jurisdição é o princípio do juiz natural. Pessoal, pelo princípio do juiz natural, antes de existir a lesão ou a ameaça de lesão a direito fundamental, é dever dos juízes julgar aquela matéria. E esses órgãos do Poder Judiciário já devem existir antes da violação ou da ameaça de lesão ao direito fundamental. Pelo princípio do juiz natural, só pode exercer a jurisdição aquele órgão em que a Constituição atribui o poder jurisdicional. Embora, pessoal, a jurisdição como um todo seja una. Por exemplo, imagine que um governador de estado cometeu um crime comum. De acordo com as regras constitucionais, incumbe ao STJ, ao nosso Superior Tribunal de Justiça, processar e julgar governadores de estado por crimes comuns. Qualquer outro órgão do Poder Judiciário não tem competência para processar e julgar governadores de estado por crimes comuns. Matéria de competência absoluta. Então, pessoal, já deve existir um órgão anteriormente competente para julgar aquele feito. Em provas, como aparece isso, professor Tiago? Pessoal, aparece de outra forma também. Sob a seguinte dinâmica. Pelo princípio do juiz natural, são vedadas as criações de juízes ou tribunais de exceção. Criar um tribunal próprio para julgar uma determinada demanda. Isso macula a imparcialidade que deve balizar o exercício da atividade de jurisdição. Pessoal, não é dado ao legislador ordinário criar juízes ou tribunais de exceção, como tínhamos falado, para julgamento de certas causas. Tampouco dá aos organismos judiciários
estruturação diversa daquela prevista na lei magna, ou seja, na própria Constituição. Pessoal, juiz natural, portanto, preconiza que há um juiz naturalmente competente para julgar aquele feito antes da violação ou da ameaça de violação ao direito fundamental. Além do princípio do juiz natural, um segundo princípio da jurisdição é o princípio da investidura. Pessoal, pelo princípio da investidura, a jurisdição deve ser exercida por quem tenha sido constitucionalmente investido na função jurisdicional, encontrando-se no efetivo exercício de tal função. A investidura é, a rigor, um pressuposto processual de existência do processo. Só exercem a atividade jurisdicional aquelas pessoas investidas de tal função. Na prática, os juízes, que ingressam nos órgãos do Poder Judiciário mediante concurso público de provas e títulos. Professor, imagine um caso concreto de provas. O Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, por exemplo, aplicou uma determinada lei ao caso concreto. Pergunta: tribunais de contas exercem atividade de cunho jurisdicional? Pessoal, a resposta, obviamente, é não. Galera, tribunais de contas não são órgãos do Poder Judiciário. TCU, TCS, por exemplo, são órgãos de cunho administrativo que fazem parte da estrutura do Poder Legislativo que auxiliam na atividade fiscalizatória. Tribunais de contas são órgãos auxiliares do Poder Legislativo na função típica de fiscalizar. Pessoal, se os tribunais de contas não são órgãos do Poder Judiciário, logo, a atividade não é jurisdicional. Embora tribunais de contas possam aplicar o direito ao caso concreto. Pessoal, para exercer atividade tipicamente jurisdicional, é preciso que haja investidura, que o sujeito que exerce tal atividade integre a estrutura do Poder Judiciário. Questão de provas, pessoal. Certo? Professor, mas o nome é tribunal, certo? O nome é tribunal, que dá uma inclinação de termos que julga. Julga contas, mas essa atividade não é jurisdicional. De modo que uma decisão lavrada no âmbito dos tribunais de contas podem ser revistas pelos órgãos do Poder Judiciário. Tema de provas, pessoal. Estou dizendo aqui vocês, pessoal, que são temas aqui relevantíssimos. Além disso, do juiz natural e do princípio da investidura, o exercício da atividade jurisdicional é inevitável. Inevitabilidade constitui o terceiro princípio basilar da jurisdição. Pessoal, quando as partes levam os contextos ou contornos fáticos ao caso concreto, o juiz irá julgar. E esse julgamento irá substituir a vontade das partes. A substitutividade é um vetor inerente à jurisdição. Pessoal, a solução jurisdicional é inevitável, não cabendo às partes recusá-la. Em outros termos, colegas, a sentença prolatada por um juiz investido da jurisdição é inevitável, com força
cogente. Ainda que as partes não concordem, a sentença tem natureza jurídica vinculante. Professor, mas a parte não concordou. Recorra. Mas a matéria tem força vinculante, na medida em que a inevitabilidade configura o terceiro viés principiológico da jurisdição. Além de inevitável, o exercício da atividade jurisdicional é pautado pela característica da indelegabilidade. Pessoal, se os juízes são investidos dessa atividade, não há possibilidade de delegação. O exercício da atividade jurisdicional é, além de inevitável, é também indelegável. Pelo viés da indelegabilidade, o exercício da jurisdição não pode ser delegado a outro sujeito. Essa proibição se aplica totalmente nos atos decisórios. Todavia, no que toca a outros poderes jurisdicionais, como o instrutório, diretivo do processo e o de execução das decisões, não incide tal vedação. Pessoal, para decidir no mérito, a atividade ela é indelegável. Contudo, atos de natureza não decisória podem ser praticados por outros sujeitos. Falamos nisso. Por exemplo, no ato de audiência de conciliação, é possível que seja feito por um sujeito que não é investido de tal função. Professor, para que o sujeito presida uma audiência de conciliação, é preciso que ele seja juiz? Não. Tanto que há, pessoal, cursos para conciliadores ou mediadores. Se o ato for decisório, uma decisão interlocutória que versa sobre o mérito, uma sentença, um recurso a ser decidido, aí sim o juiz deve prolatar a respectiva decisão. Viés, portanto, da indelegabilidade. Pessoal, o ato decisório também não é absoluto. Por exemplo, um juiz que prolatou ou presidiu a audiência de instrução e julgamento fica vinculado de maneira absoluta à sentença? Não. Se o juiz está de férias, veio a óbito, ou a hipótese de impedimento, o juiz é cônjuge das partes, ou o juiz é amigo íntimo ou inimigo das partes, ou seja, quando há suspeição, esse ato decisório pode ser delegado para outro juiz. Então, o juiz praticou atos decisórios. A atividade instrutória, pessoal, instruir o processo é provas. O juiz que presidiu a audiência de instrução, em regra, fica vinculado ao julgamento do feito. Ou seja, o juiz colheu as provas, ele deverá sentenciar. Contudo, saiu de férias, a pauta não pode ficar atrasada. Juiz veio a óbito. Outro juiz, que não presidiu a audiência, vai prolatar a sentença. O juiz impedido ou suspeito, da mesma forma. Pessoal, tudo isso serve para concatenar um seguinte aspecto jurídico. A aplicação do direito ao caso concreto, com caráter vinculante, deve ser decidida por um juiz, e esse órgão do judiciário já existe antes da lesão ou da ameaça de lesão ao direito. A atividade é privativa dos juízes, a provas em concurso, é inevitável e, sobretudo, indelegável. Voltamos em instantes com mais Direito Processual Civil, a melhor das matérias. Até já!